Vamos começar com perguntas. O que eu estava falando com eles antes, doutora Cláudia, é que assim, eu acho muito mais legal a gente fazer essa live baseado nas dúvidas que eles têm, em situações que eles passaram, do que ficar jogando perguntas, né? Então a Sim. gente já teve uma daqui, deixa eu só voltar. Ela falou que estão querendo colocar no condomínio, no regimento, o uso de focinheira mesmo para cães dóceis. O cão dela é um Golden. Isso, ó, tem prédios que proíbem a presença do cão e que prevalece é o direito do cidadão. Ah, essa é outra pergunta. Então, primeiro, vamos lá. Uso de focinheira. A gente sabe que, por lei, tem algumas raças, como o Pitbull, o Rottweiler, que eles são obrigados a usar focinheira em qualquer lugar, né? Qualquer lugar público. No condomínio, o condomínio pode colocar isso como uma obrigatoriedade para qualquer cão de qualquer outra raça? Não, minha linda, não pode colocar, isso é proibido. A gente tem uma lei, na verdade, em São Paulo a gente tem uma lei estadual, mas cada estado vai ter a sua lei em relação à questão da focinheira. Geralmente são cães mais agressivos, né? As raças mais agressivas, Doberman, Pitbull, Rottweiler, entre outras, que Uhum. precisam do uso da focinheira. E, logicamente, aquele cão que não está determinado na lei, mas que tem uma agressividade maior e Sim. que traz algum risco, também deve usar a focinheira, não só dentro do condomínio, mas em qualquer local. É Tá. importante dizer que a convenção coletiva, ela não pode interferir no direito da pessoa e no direito do animal. Então, Uhum. essa questão da propriedade, a questão da pessoa ter autonomia, é o que prevalece neste momento. Então, você não precisa colocar a focinheira, apenas a guia, né? E é Tá. importante que quando for passear com o cachorro ou for sair do prédio, nas áreas comuns, é importante que essa pessoa ela fique com o pet ao lado do seu corpo, né? Para que Uhum. as pessoas não tenham nenhum constrangimento, principalmente aquelas que não gostam, né, de animal. Tem algumas pessoas que não Sim. gostam e a gente tem que respeitar também. Tá. Então, sempre com a guia curta, né? Mas a focinheira é só para ou para os cães agressivos ou para aquelas raças que é determinado por lei, né? Exatamente. Tá. E aí a gente tem uma pergunta que é mais ou menos nesse sentido, né? Da Fernanda, que ela tá pelo Instagram do Olavo Cotoco, que tem prédio que proíbe a presença do cão. Mas o que prevalece? A lei do prédio ou o direito do cidadão? Eles podem Então, proibir de ter, primeiro, de ter um cão em apartamento num condomínio, pode proibir? não, não pode, tá? A gente tem o artigo 1228 do Código Civil, que dá o direito à propriedade. E por que que isso é importante? Porque todas as pessoas podem ter pets, né? E aí, quando a gente fala de Uhum. pets, são animais domésticos dentro de suas residências, desde Tá. que não interfira no sossego, na segurança e na saúde do condomínio e dos condôminos. Então, tem que Tá. haver essa relação também de respeito ao condômino, ao seu vizinho, mas Uhum. nenhuma convenção, nenhum síndico, nenhuma gestão de condomínios pode proibir que essa pessoa tenha um animal de estimação em sua residência. Tá. Entendi. Agora, em relação ao prédio, então não pode proibir que você tenha na sua residência, mas ele pode proibir que esse cão frequente as áreas do prédio? Isso vai depender muito da convenção coletiva e da estrutura do prédio. Tá. Geralmente é acordado entre os condôminos, entre o síndico, como vai ser em relação à circulação deste animal. Tem alguns prédios que nós sabemos que não têm condições de receber esses animais nas áreas comuns. Então, isso Ah, deve ser acordado da melhor forma. Agora, se houver essa circulação desses animais nas áreas comuns, é importante que esse animal não faça nenhuma sujeira, não deixe uhum. nenhum objeto, nenhum brinquedinho espalhado nas áreas comuns, né? Que esse tutor, ou representante legal do animal, pegue este objeto e retire do local, né? Então, a gente tem que respeitar a questão da higiene, para que Uhum. este cachorro, né, o animal, ele não faça nenhum barulho excessivo. Logicamente que o cachorro, ele tem a necessidade de latir. Quando a Uhum. gente fala de não fazer nenhum barulho excessivo, são aqueles latidos intermináveis, que Uhum. podem prejudicar o sossego de um morador, por exemplo. Entendi. Mas latir faz parte do animal e é um direito do Uhum. animal. Tá, só não pode ser em excesso a ponto de incomodar os vizinhos, né? Exatamente. Ah, legal. Ó, a Andrea perguntou: o condomínio pode proibir o cão de colocar as patas no chão, não falando em passeio, mas sim apenas para sair até o carro. Então, você pode descer com o seu cachorro no colo. No meu caso, eu tenho um Golden de quase 40 quilos, como que eu faria? Não, Andréia, não pode, tá? O condomínio está errado.
Isso é um crime, é um constrangimento ilegal e pode ser caracterizado pelo artigo 146 do Decreto 2848 de 1940. E por que isso? Porque falar para um tutor carregar o animal e não deixá-lo caminhar até a saída do prédio, por exemplo, é constranger este morador. Então, isso não pode acontecer. O seu síndico, a convenção coletiva, se tiver, está errada e tem que haver uma mudança nesse sentido. E aí, vale lembrar também que a gente tem várias, né, convenções desatualizadas, convenções que não prevêem a questão. Hoje a gente tem o espaço do PET, que é o PET Care muitas vezes. A gente não tem uma regulamentação específica em relação à moradia desses animais. Então, essas convenções, se elas não estão estabelecidas, as regras, o que prevalece é o que a gente tem na legislação. E na legislação, hoje, é importante dizer que nós temos, sim, essa proteção do morador para que ele possa conviver com o seu animal. Entendi. Tá, o Jorge fez uma pergunta interessante também, que ele perguntou se o síndico pode exigir que o dono limpe a baba do cachorro, por exemplo, né? No caso dele, o bulldog, no elevador. Então, o bulldog baba, né? Então, é uma coisa que, assim, não é porque o cachorro está sujo, nada disso. É uma raça que já baba naturalmente. Volta do passeio, volta babando mais ainda. Então, algum acidente ali, encostou em alguma parte do elevador, sujou. O síndico pode exigir que aquele morador, tutor daquele cachorro, limpe a baba? Então, neste caso, pode, né? Tá. Porque aí sim está interferindo na higiene, na saúde, né, dos demais moradores. A gente sabe que tem algumas doenças que podem ser transmitidas, né? Aí eu passaria a bola para você falar, porque aí são questões mais técnicas. Mas, geralmente, a gente tem todas essas questões, né, inerentes à saúde bucal do animal, que pode ter uma interferência aí na saúde humana também. Então, todas essas questões, a gente tem que tomar cuidado. Então, neste caso, né, pedir para que este tutor tenha cuidado quando for sair com o seu pet. Então, trazer no elevador não tem nenhum problema. Inclusive, até aproveitando o gancho dessa pergunta, se algum síndico ou algum condômino exigir que o tutor desça pelas escadas e não pega o elevador, tá errado. É um procedimento errado também e caracteriza constrangimento ilegal. Mesmo então, no elevador social, porque alguns prédios só permitem que use o de serviço. Se o de serviço tiver com uma mudança, fazendo mudança, ou no caso do que eu morava, recolhendo lixo, se ele estiver ocupado, eu não podia usar o social. Então, em casos excepcionais, pode-se usar também o social, porque se não é possível usar o de serviço, que use o social, mas que a pessoa também tome cuidado para que não suje o elevador, para que outros condôminos também possam utilizar posteriormente a saída do animal. Entendi. Ah, legal. Gente, eu vou pedir para vocês que estão assistindo, se vocês acharem que está interessante, que está tirando as dúvidas e que isso possa ajudar alguém, nesse aviãozinho que aparece aqui embaixo, do lado do símbolo da interrogação, encaminha para algumas pessoas, porque pode ser que isso seja útil também para mais gente, né? Porque eu sei que muita gente tem problema com isso. A Rosana falou, tem um cão idoso que o dono não leva para a rua para fazer as necessidades. Ele desce sempre no horário que tem menos movimento e deixa o cão fazer no térreo. Pode? Não, não pode, tá? Neste caso, esse vizinho, ele deve ser notificado pelo síndico ou pelo condomínio para que haja um respeito a todos os condôminos, né? Porque aí a gente está mexendo com a questão da saúde, a questão da higiene do animal. E outros condôminos podem ser visivelmente prejudicados. Então, neste caso, deveria ter uma advertência para que este vizinho fosse avisado, né? A não fazer mais essa prática e que houvesse esse consenso para que solucionasse essa questão. Tá, interessante. Ó, temos várias perguntas legais aqui. Deixa essa live salva, vou tentar deixar no o Instagram, agora ele faz o que ele quer. Quando a gente termina a live, ele não dá mais a opção de salvar, ele manda direto para o IGTV, tá? Então, se ele no final fizer isso, vai ficar salvo no IGTV. A Fê falou também que tem prédio que proíbe cão de grande porte. Eles podem determinar o porte do animal que a pessoa pode ter? Não, não pode determinar o porte do animal. A pessoa, o tutor, pode escolher o seu cachorrinho ou o seu cachorrão, enfim, da forma que quiser, desde que tenha aquelas regras em mente. Então, se for um cachorro mais agressivo, que use a focinheira adequadamente. Se for um cachorro de grande porte, principalmente que ande com o cachorro, com a guia mais próxima ao seu corpo, para não trazer nenhum risco e nenhum constrangimento a nenhum morador, nenhum condômino. Então, respeitando as regras, não pode impor. Inclusive,
a gente tem o direito dos visitantes pets. Então, isso foi um outro problema que eu já tive, sabia? De não deixar. Receber um amigo pet. De qualquer tamanho, né? De qualquer tamanho, exatamente. Tá vendo, gente? E assim, eu passei por isso várias vezes quando eu morava em prédio. Eu ia querer entrar com outro cachorro, não, só pode cachorro de morador, de visitante não pode. Então, passei várias dessas coisinhas. Ó, podem determinar o horário de passeio dentro do condomínio? Alguns moradores ficam reclamando que o cão, quando passa na rua, o cão da casa late e ficam incomodados. Então, dentro Só que do o cão condomínio, que está passeando não late. se for dentro do condomínio, nas áreas comuns, isso tem que ser acordado entre o síndico, né, a gestão, a administração, bem como os condôminos. Então, isso tem que ser verificado porque é uma área comum usada por todos. Agora, se for a restrição externa, isso não pode, tá? O condômino, né, o tutor tem o direito de sair e vir a hora que quiser. Haja vista o direito que está previsto na nossa Constituição Federal de ir e vir. Tá. Porque pelo que eu entendi é um condomínio de casas. Então, quando sai com um dos cachorros, os vizinhos vão latindo e aí se incomodam algumas pessoas. O latido não do cão que passeia, mas dos cães que estão nas outras casas e vão latindo. Ah, sim. Mas neste caso, o tutor ele pode sair a hora que ele quiser. Mesmo dentro do condomínio, mesmo os outros cachorros fazendo barulho. Mesmo dentro do condomínio, porque a gente não pode impedir ninguém de ir e vir. Então, esse é o direito do tutor, né? Mesmo que haja essa, vamos dizer assim, essa bagunça, né, dos animais que eles adoram, né, se comunicar, e não pode ser impedido. Tá. Ó, a Rosana falou que foi definido no meu condomínio que os cães não podem circular nas áreas comuns, apenas passar nas áreas comuns para sair do prédio. Tem uma moradora que comprou um carrinho e circula com seus 3 cães no carrinho. Então, assim, o condomínio pode determinar que os cães não podem frequentar a área comum do prédio, certo? Se ela coloca os 3 cães dela dentro do carrinho e anda nas áreas comuns do prédio, isso tá certo? Isso pode ou ela tá violando o que o condomínio acordou? Então, ao meu ver, é uma forma de circular com os animais dentro da área comum, né? O que muda? Tá andando no carrinho, mas é a mesma coisa, está circulando. Então, tá quebrando uma regra e o síndico, né? O morador, enfim, o vizinho deveria alertá-la em relação a isto. Tá. Ó, professor Benedito Macedo, se o shopping proibir a entrada de cachorro, o que eu devo fazer? Então, primeiro ponto, eu já passei por isso com o meu Golden. O shopping permite a entrada de cachorros até certo tamanho. Então, eles têm uma reguinha lá na entrada e se passar daquilo ali é igual brinquedo de parquinho de criança. Passou daquilo, eles não aceitam. Isso pode ser feito pelo shopping, eles podem determinar, ou a partir do momento que eles aceitam cães de qualquer tamanho. E se eles proibirem, o que ele deve fazer? Então, na verdade, né, deve-se prevalecer o bom senso, né? Queria deixar até meu abraço aqui para o Dr. Benedito. Nós fizemos uma live aí recente muito boa sobre cloroquina, hidroxicloroquina. Muito bacana também, Dr. Benedito, também advogado e farmacêutico. E o que acontece, né? Em relação ao shopping, é uma norma que o shopping está dando, né, agradando o seu cliente no recebimento desses animais. O shopping poderia proibir e não deixar que esses animais entrassem. Então, dessa forma, este regramento, ele pode ser definido pelo estabelecimento que está permitindo a entrada desses animais. Há uma coerência nesse sentido. Então, o shopping, ele pode proibir ou ele pode aceitar esses animais. E aí, no aceite, ele pode também determinar as normas, como, por exemplo, nas praças de alimentação, os animais não podem chegar perto. Com exceção dos cães-guias, que a gente já tem uma lei federal, que eles podem ir a qualquer local. Tanto as praças de alimentação, como transportes público, privados, carros de aplicativos. Então, não pode haver restrição. Então, o shopping, ele tem essa liberdade, né? Haja vista a possibilidade que permite a entrada desses animais. Entendi. Tá, então cada shopping tem sua regra e a gente tem que seguir, não tem jeito, né? O professor Benedito perguntou se pode fazer balada pet. Eu imagino que em casa, né? Nos condomínios. Assim como a gente faz festa de aniversário, canta um parabéns, faz uma reuniãozinha de família. Eu poderia realizar uma festa dentro da minha casa para vários convidados com os seus cães? Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Eu acho perfeitamente possível, desde que não atrapalhe o sossego daquele morador, do vizinho ou dos condôminos. Então, respeitando o regramento, principalmente em relação aos horários, né?
eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Tá, legal. Ó, o passeador de vários cães aqui vem devolver alguns cães. Ele entra com os cães de outros condomínios e tem gente que reclama disso. Então, o passeador, ele passa no prédio dela para pegar os cães daquele condomínio para passear. A hora que ele volta com cães de outros condomínios, entra com esses cães para devolver os moradores ali. E alguns condôminos reclamam dessa postura dele. Ele não é proibido, né? Pelo que a gente conversou, ele não é proibido de entrar com cães de fora. Então, ele não é proibido de entrar com os cães de fora, mas tem que ver quem está autorizando a entrada desse passeador também. Então, tudo deve prevalecer o quê? As regras de boa convivência dentro do condomínio. Vale a pena conversar com o síndico e conversar com o administrador, enfim, do condomínio, para ver qual melhor possibilidade de buscar e levar esses cachorros, né? De que forma que eu consigo trazer esses cachorros, levar os cachorros para passear, sem prejudicar os condôminos, sem prejudicar a rotina também dos condomínios. Porque, às vezes, se é um prédio, por exemplo, e tem um elevador social, e esse passeador entra no elevador com vários pets, isso pode trazer um prejuízo para o condomínio. Entendi. Então, a gente tem que sempre ter a questão do bom senso e das regras de boa convivência, para não atrapalhar nenhum morador, mas também para não ferir nenhum direito que aquele tutor tem. Entendi. Interessante. Tem uma pergunta aqui muito legal que eu quero fazer, mas antes da gente mudar esse assunto, a Andrea perguntou, a gente falou de festa, né? De fazer festa pet. Se a festa pet for no salão de festas, o condomínio pode proibir? Então, tem que conversar também com o síndico, porque é uma modalidade nova, né? É uma modalidade que muita gente não está acostumado. Tem condômino que vai reclamar, que vai falar da higiene, que é anti-higiênico levar vários cachorros, vários animais, e depois ser de uso comum dos condôminos. Então, essas questões mais específicas tem que levar para o aval dos condôminos e do síndico. Porque eu imagino que, assim, se o condomínio proíbe que o pet use as áreas comuns, né, ele jamais vai liberar uma festa no salão de festas, né? Sim. Mas tem que ser conversado. A Fê perguntou, e isso é uma coisa que, assim, a gente passou vários perrengues. A Fê, ela começou esse Instagram comigo há 2 anos, já vai fazer esse mês, que a gente começou o Vets Incríveis Pets. E a gente ia sempre com os nossos cães para vários lugares, bares, restaurantes, cafés e tal. E a gente passou algumas situações, por exemplo, no Otávio Café, não, você pode entrar, mas ele não, do Golden. Então, o Golden não podia entrar. Então, uma teve que ficar fora para a outra conseguir tomar um café, né? Então, assim, algumas situações meio chatas. E ela já foi, por exemplo, impedida de entrar Tava uma chuva absurda. Ela foi impedida de entrar num lugar que se dizia pet friendly, porque, assim, pode, mas pode só na calçada. Então, a pergunta dela é em relação a isso. Existe uma lei que determina essas regras dos restaurantes? Porque o que eu vejo é que não tem uma lógica em alguns. E dizer que na calçada pode sentar, isso é ser pet friendly, uma vez que a calçada é pública? Então, na verdade, não é um local destinado aos animais, né? Existe uma falsa publicidade de receber esses animais, mas deixá-los do lado de fora. Então, ao meu ver, esse estabelecimento está errado. Por quê? A partir do momento que eu publico, que eu dou publicidade ao ato, que eu informo que o meu estabelecimento, seja ele qual for, recebe pets, e eu deixo os pets do lado de fora, eu não estou recebendo esses pets. Então, essa informação, ela está equivocada. Esse estabelecimento não está recebendo. Então, ele não está mesmo restaurantes, né? Lugares que mexam com comida, porque o que eles falavam pra gente é que era a regra da vigilância sanitária, que dentro não podia, só fora. Aí teve um restaurante que a área que a gente podia ficar era em cima, era uma varanda. Só que você passava por dentro do restaurante todinho. Então, você passava por dentro, subia uma escada e ia para essa varanda, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Né? Ou você recebe os pets e adequa uma estrutura para que esses pets fiquem longe, inclusive da onde está realizando a comida, né? Todos os alimentos estão sendo processados, ou não receba nenhum pet. Porque dessa forma acaba causando um constrangimento para o tutor que vai até aquele restaurante esperando algo para ficar do lado de fora, né? Entendi. Interessante. Então vamos à pergunta que não quer calar.
Veterinários podem atender por telemedicina agora na pandemia? Eu recebo mensagem quase todo dia falando: ah, doutora, a senhora está atendendo por vídeo ou por WhatsApp? Então eu queria, assim, eu dei a explicação, né, do conselho, mas eu queria ouvir da doutora se a gente pode ou não pode fazer. Bom, vamos lá. Antes eu queria só deixar um beijo pro meu marido, para minha filha Laura, que está me assistindo. Amo vocês. Ah, bonitinhos. Bom, vamos lá. É que acontece, a telemedicina, ela foi regulamentada apenas pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então, na verdade, não foi nem regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A gente tem uma lei que foi sancionada pelo nosso presidente, e o nosso presidente vetou até algumas questões e foi restrito aos médicos. Então, a telemedicina hoje restringe aos médicos, é específica para que esses médicos possam fazer a teleconsulta. E aí, a gente tem alguns conselhos que falam a respeito disso. Até mesmo, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, Federal de Psicologia, já estavam, né, regulamentando toda essa questão de sessões online. A questão da telemedicina na veterinária ainda não foi regulamentada. Então, dizer que foi regulamentada seria uma mentira. A gente não tem uma regulamentação específica em relação a isso. Está para acontecer? Está. Só que está super atrasado, porque a gente já está no auge da pandemia. E os vai veterinários... acabar e não vai ser. E os veterinários estão atendendo online, a gente sabe disso. Por quê? Não há, às vezes, como sair. Às vezes o veterinário é do grupo de risco, às vezes o tutor é do grupo de risco, ou tem alguém na família que é do grupo de risco, aí não pode sair. Então, assim, na prática, já está acontecendo a telemedicina veterinária, mas não temos um regramento específico. Eu acredito, o que vai acontecer? Que nós teremos, sim, um regramento específico da telemedicina, não só em tempos de pandemia de Covid-19, mas posteriormente à pandemia. Eu acho que nós teremos algo mais específico em relação a isso. Tem alguns casos que não são possíveis de atender telemedicina, né? Até por questão que vai precisar ter o animal para... O exame clínico, né? Não tem como, mas tem outros casos que é possível. A questão da cobrança, como que vai ser? Eu acredito também que o Conselho Federal de Medicina Veterinária poderá até regulamentar uma norma em relação a isso, um regramento, ou mesmo dar um parâmetro de como os médicos veterinários e veterinárias poderão agir diante dessa nova modalidade online. Porque eu acho que vai ser uma tendência não só dos médicos, mas dos médicos veterinários, dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais, fonos, enfim, eu acho que vai acabar gerando várias consultas online pós-pandemia.